Visite o nosso site tvcidade.org. Mais um espaço para você interagir. TV Cidade, o seu canal comunitário de Manaus. Você vai assistir a seguir na TV Cidade Manaus mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Consolidar, discipular, enviar, esse tem sido meu objetivo. E para isso eu tenho um motivo na palavra de Deus.
Graça e paz, igreja de Avivamento, amém? Quero que você abra, sem perdermos muito tempo, a Bíblia Sagrada no livro de 2 Coríntios 5 e o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas de 2014, de 2013, de 2012, de 2000, de 1999 para trás, todas as coisas velhas já passaram. Chegou o ano 2015, chegou o ano 2015, coisas novas para acontecerem agora sobre a tua vida, coisas novas em nome de Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criatura, é nova criatura. Está nascido em Deus, não mais na carne, não é mais agora passível a viver as problemáticas agora mentais ou espirituais, mas está firme no Senhor. Coisas novas em Deus. Seja firme em coisas novas no Senhor agora, em nome de Jesus. Seja isto que enche o teu coração agora. Oh Pai, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, este manto, um manto, ó Deus, de libertação no entendimento. A tua palavra diz, Senhor, que a sabedoria para tudo ela é aproveitada. Para, ó Deus, a Bíblia diz que nós temos que buscar. Nós devemos buscar com todo o coração. Nós devemos buscar a sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria que vem do alto não é uma sabedoria momentânea, não é uma sabedoria maligna, não é uma sabedoria, ó Deus, apenas mental do homem, mas é a sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria, a Bíblia diz que dentro dessa sabedoria, alinhado a essa sabedoria, cheio dessa sabedoria, a Bíblia diz que então nós podemos conquistar tudo no Senhor, porque tudo é possível aquele que crê em nome de Jesus. Pai, fortifica-nos agora, dá-nos, Senhor, entendimento correto da tua palavra, a fim, ó Deus, de que possamos estar totalmente preparados, completamente inundados, ó Deus, do teu Espírito Santo, e completamente, ó Deus, firmes em Cristo Jesus, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Louvado é o nome do Senhor. Se você acredita, faz algo que manifeste essa credibilidade no Senhor. Toma teu assento, querido. Abra sua Bíblia ainda agora para o livro de Mateus, capítulo 9. E guarde aí o capítulo 9, daqui a pouco vamos dizer os versículos, mas já deixe aberta nesta palavra abençoada de Jesus. O livro de Neemias, não lemos ele nessa noite, mas o livro de Neemias, a partir do capítulo 2, conta-se a narrativa bíblica que Neemias descobre que está em ruína Jerusalém, que tudo aquilo que é projeto de Deus, firmado no Senhor, e de repente, por causa de uma coisa chamada desobediência, arruina tudo, quebra tudo. Querido, não existe santo perfeito, não existe homem e mulher de Deus perfeito, a não ser se essa pessoa estiver totalmente nas mãos do Senhor, se essa pessoa estiver completamente segura no Senhor. Eu conto sempre uma história e eu só relembro dela para lhe mostrar algo interessante. Dado alguns anos atrás, estava eu dentro de um coletivo urbano, dentro de um ônibus, que fazia aqueles ônibus articulados, aqueles ônibus grandes, e ele estava vindo para a Cidade Nova. E quando ele chega ali na Torquato Tapajós, em um dado ponto da Torquato Tapajós, sai uma mulher, está de um lado para o outro para atravessar, e ela está com a sua filhinha, e aquela filhinha está segura na mão da mãe. Aquela mulher, quando menciona atravessar aquela via movimentada, a criança se desprende da mão dela, corre, e aquele coletivo atropela aquela criança. Quando eu menciono isto, me vem à mente exatamente a seguinte ideia: quando é eu que estou tentando pelos meus próprios esforços manter-me seguro em algo, tentar fazer algo por mim mesmo, sem a mão do Senhor estar sobre a minha vida, é um risco que eu corro muito grande. O salmista Davi entendeu isso, e ele escreve no capítulo 91 do livro dos Salmos,
dos livros de sua poesia, ele escreve no capítulo 91, dizendo a esse respeito, falando que as asas do Senhor está cobrindo, está protegendo isso, quando nós podemos observar de uma maneira, de um exemplo muito simples. A galinha, por exemplo, você já deve ter visto isso, quando ela tem os seus pintinhos, que ela coloca todos debaixo da asa. Ai daquele que tentar pegar o pintinho debaixo da asa. Sim ou não? Não dá? Porque é uma proteção. E o salmista Davi, ao observar isto, ele então menciona: se você estiver debaixo das asas de proteção do Senhor, então não é a minha força, mas é a mão do Senhor. Um outro homem muito sábio do Senhor, chamado Isaías, depois de sua boca ser tocada pelo poder da palavra de Deus, para limpar, porque, querido, o que mais está contaminado hoje, esta geração que nós vivemos, é a boca. A Bíblia diz que ela está carregada de todo tipo de maledicência. Você vê crianças chamando palavrão, falando coisas imorais, destratando pessoas mais velhas ou pessoas com algum tipo de deficiência. Você vê como é que a corrupção, e ela se dá na boca. É por isso que quando o Senhor veio e trouxe um batismo de fogo, de arrependimento, um batismo correto para a nossa vida, que foi trazido pelo Senhor Jesus, e está escrito em Atos no capítulo 2, diz que esse batismo era um batismo de fogo, e é um batismo que tocou exatamente aonde? Na língua do ser humano. Por isso foram vistas sobre cada um deles línguas de fogo para purificação, porque se você quer purificar alguma coisa no corpo do ser humano, a primeira coisa que tem que ser purificada é a língua. A língua tem que se converter. A conversão ela é total, mas ela começa pela língua. E Isaías, ele foi tocado, por isso ele começa a declarar. E uma coisa que eu acho lindo de Isaías, é no capítulo 59 do livro que vai pelo seu nome, dizendo assim, quando ele vai dizendo assim, queridos, que a mão do Senhor, ela não está encolhida. Aliás, Jeremias fala sobre isso, mas Isaías fala que os pecados do homem fazem separação entre o homem e Deus. Aí sim, capítulo 59, os pecados do homem fazem separação entre o homem e Deus. E quais são os pecados que fazem separação entre o homem e Deus? Tantos, queridos. Porém, nós queremos deter nesta noite alguns itens que nós temos entendido no Senhor que precisamos ser livres. Quando eu volto e quero tratar ainda de Neemias. Neemias, quando ele descobre que está completamente destruído aquilo que era um projeto de Deus na vida de Israel, na vida dele, como sendo ele um homem de Deus de Israel. É por isso que a Bíblia diz também para nós que nós somos Israel espiritual do Senhor, porque nós somos descendência de Abraão. Por isso somos benditos, por causa de Abraão, por essa descendência. Descendência espiritual, não descendência carnal, porque nós não somos judeus, mas descendência no espírito, de algo que Deus preparou para nossas vidas. Então Neemias, ele quando percebe toda a problemática que foi infiltrada e quebrou o compromisso, quebrou agora o acesso a Deus. Porque Isaías, quando falei no capítulo 59, disse que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Agora está observando isso Neemias, vendo a separação do homem de Deus. E queridos, essa é a pior de todos os problemas. O pior problema não é a pessoa se separar de alguém, ter alguma crise, esse não é o maior problema. O maior problema é a separação de Deus. Porque a separação do homem de Deus é prejudicial, não só física, não só emocional, momentânea de um tempo, mas ela é eterna e para sempre. Quando ele observa isso, a primeira coisa que ele faz, ele rasga suas vestes, ele se cobre agora com uma outra veste de humilhação, que era pano ou saco. Pense aquelas estupilhas. Não sei quantos chegaram a ver ou já viram aqueles sacos de estopa, aquele material cosserento, alguns de marrom, outros esbranquiçento.
Então ele pega aquele tipo de roupa, ou ele faz daquele saco, corta uma parte dele para colocar a cabeça e os braços, se veste daquilo. Depois ele não acha isso suficiente, uma humilhação diante do Senhor. Ainda da seguinte forma, ele pega agora restos de coisas queimadas, pó, cinza, cobre a cabeça em forma de humilhação. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Ou seja, o que foi que ele utilizou? A boca para orar, porque não tem como eu orar de boca fechada. Mas eu já vi pessoas orando de boca fechada, e eu queria entender como é que pode, como é que alguém consegue. Já ouvi uma resposta desse tipo: eu estou orando só no Espírito. E as pessoas não entendem que isto não é orar no Espírito, isso é orar com a mente. Paulo, no capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, diz que isso é orar com a mente, não é orar no Espírito. Orar no Espírito é orar em línguas espirituais. Quando nós entendemos aqui que ele está orando agora, a Bíblia diz e nos mostra uma coisa interessante: Deus traz aquilo que precisa. Capítulo 29, versículo 29 do livro de Deuteronômio diz que as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, mas as encobertas pertencem somente a Deus. Há coisas encobertas que você quer que seja real para a sua vida, mas você não pode trazê-las, você não pode adquiri-las, você tem que adquirir na oração. É na oração que você vai trazê-la, porque ela está encoberta a mim e a você. Nós não podemos fazer, mas quando nós vamos ao Senhor, Ele pode todas as coisas. Então Ele revela. Neemias sabia que ele não tinha condição humana nenhuma, nem intelectual, muito menos financeira, de levantar a situação que estava vivendo agora toda Jerusalém. Quando ele vai ao Senhor, e o Senhor dá desígnios a ele, toca no coração do rei. Querido, é interessante demais. Quando Deus ele quer mover, não interessa quem é, não interessa como, não interessa a situação, mas ele vai começando a fazer. Ele toca aqui, ele muda ali, ele retira dali, ele estabelece de novo grandes coisas, porque é ele que faz, desde que você esteja completamente ligado nele. É ele que faz. É ele que faz, sempre é ele que vai fazer. Há algo acontecer grandioso, é sempre ele que vai fazer, porque aquilo que eu e você sabemos fazer, ele não vai fazer. Aqui também é uma outra situação. Eu posso adorar o Senhor e não vou, isso aí ele não vai forçar, não vai fazer isso. Eu quero ficar na minha casa orando: Senhor, faz com que eu vá te adorar. Não vai fazer, porque isso depende de mim, de eu querer fazer. Agora o que eu não posso, ele, quando eu busco de todo o coração, ele vai fazer na minha vida. E ele começa a restaurar, ele começa a fazer. Mas ele também sabia que existiriam dificuldades. Ele sabia que existiriam inimigos para tentarem contrariar, para tentarem dizer que não ia dar, que não podia. Então se levanta dois inimigos, parece que eu vejo dois demônios, Sambalat e Tobias. E eles começam a ir contra. Primeiro eles se mostram de uma forma dizendo: querem ajuda? E quando ele diz assim: quem não é por nós é contra nós, portanto quem não é conosco não pode estar exatamente fazendo o projeto de Deus, a não ser que você esteja conosco. Mas ele sabia que Tobias e Sambalat não eram, sabia que eram pessoas que estavam ali apenas para tentar destruir aquilo que eles estavam começando. Queridos, eu não sei se você começou a entender isso nessa noite, mas o Espírito de Deus toca no meu coração sempre na revelação prática da palavra, e não somente na revelação apenas do verbo da palavra, mas na revelação da palavra rema, que é aquela palavra que explode, mostra a realidade daquilo que Deus quer falar conosco, para nos abrir o entendimento daquilo que Ele quer que seja estabelecido em nossas vidas. Então eu preciso estar atento para que Deus esteja falando. Então eu tenho que orar no Espírito para que isso aconteça. E aqui eu quero lhe mostrar alguns pontos nessa noite. A Bíblia diz que Neemias, ele pegou os móveis de Tobias e lançou fora, sem nem perguntar por quê. E eu acho isso tremendo. Era um homem do UFC, se fosse nessa época, um homem forte. E ele chega lá e diz bem assim: eu não brinco com as coisas do Senhor, fora. E jogou fora. Querido, só entra coisas novas na minha vida quando as coisas velhas saem.
Repita comigo: só entra coisas novas na minha vida quando as coisas velhas saem. Se você está com um sofá 254 anos dentro da sua casa, apoiado por um tijolo lá de baixo ou por uma lata de leite seca, só vai entrar um sofá novo quando você pegar aquilo que é velho e jogar fora. Eu não sei se você já teve desprazer de ter um móvel com a gaveta, que você empurra a gaveta e a gaveta volta, você empurra a gaveta e a gaveta insiste em ficar do lado de fora, e você fica chateado porque aquela gaveta fica pendurada o tempo todo. Vamos analisar nessa noite. Tem alguma coisa pendurada na sua vida? Tem pessoas que às vezes, querido, gastam e se penduram em cartões e cartões e cartões. O cartão de crédito é um dinheiro que você não tem, que você vai gastar uma coisa que você não tem. Ele serve para você usá-lo com sabedoria. Se você não pode usar com sabedoria, eu lhe dou um conselho: pegue ele e quebre. Ainda vemos aqui algumas gavetas que podem tentar atrapalhar. Gaveta de coisas inúteis, gaveta de coisas velhas. Você sabe aquelas pessoas, querido, que saem no meio da rua e encontram alguma coisa velha, aí leva para casa? Hoje você vai sair daqui assim, dizendo: meu Deus, bate devagar, Senhor, em mim. Você anda no meio da rua e você encontra alguma coisa. Uma vez eu perguntei de uma pessoa: por que você vai levar isso? Aí a pessoa respondeu: sabe o que? Pode ser que isso possa servir lá em casa para alguma coisa. E eu disse: vai mesmo servir. Você já está declarando que isso vai servir na tua casa. Essa coisa linda que você encontrou na rua, toda enferrujada, gasta, destruída, vai ficar lindo dentro da sua casa isso. É um móvel de excelência, né? Às vezes, querida, a pessoa encontra um parafuso e leva para dentro da sua casa. Pode ser que sirva. Aí ele já está declarando que alguma coisa vai quebrar para poder colocar aquela coisa velha no lugar. Quantos me entendem nessa noite em nome de Jesus? O que você está encontrando na rua também, na rua do mundo? E você está encontrando na rua do mundo e você está dizendo: eu vou levar isso para a minha vida, para a minha casa. Quando eu estou falando de levar para a minha casa, eu estou falando de trazer para dentro da minha vida. Porque a tua casa, querido, é você mesmo, teu corpo, e a tua casa. O que você está trazendo para dentro da sua casa? O que você está encontrando na rua que você está achando lindo? Está buscando levar? Se você já disse em alto bom som: eu aceitei Jesus, coisas novas na minha vida. Por que é que você permite que coisas velhas entrem na sua vida? Por que essa gaveta de coisa inútil, o que ela está fazendo na sua vida? Se você permitir que coisas velhas entrem na sua casa, querido, as coisas novas elas ficam do lado de fora. Quantas pessoas estão mendigando por algo que querem ter e que o Senhor está dizendo: são coisas velhas, meu filho. E o Senhor está dizendo: eu tenho coisas melhores para você. Eu tenho coisas muito melhores para você. Gaveta da acusação. Essa gaveta, Satanás utiliza ela constantemente ao redor do mundo. Quando Satanás vem e você ouve um som dizendo para você: está vendo como Deus não está te ajudando? Está vendo como Deus não gosta de você? Está vendo como Deus não abriu a porta que você estava esperando? Está vendo como... E sempre é acusação. Acusando Deus de que você não conseguiu ser bem sucedido, que você não conseguiu atingir alguma coisa na sua vida. E ele acusa Deus de não ter feito por você. Eu lembro de uma jovem que nós estávamos tratando, eu e o pastor, ela conheceu. E nós estávamos tratando daquela jovem. E ela disse assim: Deus levou a minha mãe. E eu pedi, eu orei a Deus. A minha mãe estava doente, eu pedi, eu orei a Deus. E eu fiz isso, eu fiz. E quando ela falava isso, ela ficava irada. E os olhos dela começavam a se tomar de lágrimas, mas ficavam vermelhados.
de ira no coração contra Deus. E Satanás está falando: está vendo como Deus não ama você? E quantas pessoas têm caído no engano? Querido, quem sabe mais do que Deus? Quem pode mais do que Deus? E Satanás fica alimentando a alma do ser humano para que o ser humano possa se dar mal lá na frente, possa não conseguir aquilo que era para conseguir, possa não ter aquilo que era para ela ter, que já está preparada para ela receber. Quantas pessoas comem coisa ruim, enquanto Deus tem um manancial de coisas boas lá na frente esperando para ela. Ela não sabe esperar em Deus. Deus, eu já orei, o Senhor não fez, então eu vou fazer do meu jeito. Muitas vezes, querido, é só por causa da misericórdia de Deus que essas pessoas ainda conseguem alguma coisa lá na frente ainda, por causa da misericórdia de Deus. Não porque Deus disse que era para ser feito daquela forma, mas por causa unicamente da misericórdia dele. Por isso ele diz: as minhas misericórdias são a causa de não serem consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Deus é Deus de aliança, e apesar de mim, Ele continua firme na aliança comigo. Agora, quem é prejudicado de não receber o melhor dele? Eu mesmo, por causa das desistências, por causa da incredulidade. Alguém que não entrega aquilo que é do Senhor é incrédulo, porque não crê que Deus pode suprir e dar muito mais. A gaveta da covardia, quando a pessoa diz assim: eu prefiro apanhar do que ficar só. Quantas pessoas se humilham por causa disso? Isso é covardia. Tomar uma decisão que vai te levar a projetos maiores, romper com aquilo que é mínimo, para poder você entrar no máximo de Deus. Mas se você gosta de apanhar, fique calmo. No final do culto a gente chama alguns irmãos e resolve. Deus está lhe dizendo, porque Deus quer ajustar você para projetos grandes, mas você precisa permanecer. Deixa ele terminar nessa noite dizendo algo. Você quer crescer, você quer alcançar coisas realmente valorosas na sua vida? Esse projeto ele começa nessa igreja. Esse projeto começa agora em janeiro. O projeto da decisão de servir a Deus de todo o coração, sem limites, sem reserva, sem esperar alguma coisa de alguém, mas diretamente no Senhor. Esse projeto começa agora, querido, e ele começa dizendo: Senhor, eu decido jogar tudo que é passado para fora da minha vida, e eu decido começar algo novo. Entrei no novo ano, é começo, não tem como não começar, mas que começo será? O que você quer chegar no final de 2015 e mostrar de ganho? Esse projeto começa agora, a partir de você dizer para Deus: Senhor, eu confesso que o meu passado muitas vezes me atrapalhou, mas nessa noite eu quebro, eu jogo para fora, assim como Neemias fez. Eu jogo para fora da minha vida tudo que me atrapalhava. Até o momento de agora, eu lanço fora agora, para começar o teu projeto na minha vida, que é coisa maior. E eu sei que eu, a minha família, vamos viver o melhor nessa terra, porque aquele que busca Deus verdadeiramente recebe isso do Senhor. Você está na TVC, o canal local de maior audiência.